Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós, embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria e a super honra de conversar com a minha querida Lala de Henselin. Finalmente chegou a Lala aqui, super mutante, atuante, aqui ao nosso podcast, maravilhosa, viva. E a gente vai conversar aqui hoje sobre chaves para futuros imagináveis e possíveis. E para quem ainda não conhece, a Lala de Henselin é futurista, pioneira em economia criativa e especialista em novas economias e colaboração. Seu fazer começou no teatro, na dança, no cinema, na televisão e na publicidade. Sempre interessada em solucionar problemas da sociedade, dedicou-se aos estudos da transdisciplinaridade e linguagem simbólica. Então, interessou-se por estudos do futuro, tornando-se uma brasileira associada à World Future Society, que deu a ela o título de futurista. Em seguida, a Lala tornou-se uma das fundadoras do Núcleo de Estudos de Futuro da PUC São Paulo, como parte da United Nations Million Project. Aproximou-se do terceiro setor até se tornar assessora da presidência do Sebrae Nacional, chegando também ao sistema ONU, como conselheira especial de projetos relacionados à economia criativa, cultura e desenvolvimento, passando a acompanhar esses temas nos 4 continentes do mundo e tornando-se uma pioneira em economia criativa aqui no Brasil. A Lala é criadora da visão 4D e da fluxonomia 4D, que eu particularmente posso dizer que sou apaixonada. Então é com muita alegria, Lala, minha querida, seja bem-vindo, você super mutante, atuante no planeta, que bom que você chegou aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Viva! Um prazer estar aqui com vocês, eu sou super fã da Unipaz há muito tempo, e não só fã, mas fazendo coisas juntos desde lá atrás, 97, eu acho. Então, que bom que agora estamos juntas aqui para conversar sobre um dos melhores e possíveis. Que assim seja, né? A gente acredita, por isso estamos aqui, né, Lala? Sim, mas não é só acreditar, tecnicamente é possível, então vamos ver como, não é só... As pessoas às vezes falam, que legal, você trabalha com utopias, né? Eu falo, claro que não, porque eu ia perder tempo com uma utopia. Utopia é algo que não se realiza. Eu me dedico a coisas que possam ser realizadas. O Roberto Creme, ele fala sobre a paz como uma utopia realizável, né? Uma utopia possível, sim. Então, acho que é bem o viés da nossa conversa aqui hoje, né, Lala? Um bom conceito, digamos assim, que acho que vai ser legal você trazer, Lala, para a gente acho que a diferença, ou não sei se é a diferença, né? Onde se conecta um futuro provável, um futuro desejável e um futuro possível. Porque parece que são todas palavras, né? Sim. Mas que semântica. Vamos lá. Né? Uma das coisas interessantes é que, apesar que pouca gente conhece essa profissão futurista, eu sou desde 96, 97, mas só há poucos anos atrás eu saí do armário dizendo que eu era futurista, porque parecia que era, sei lá, lê tarô. E não, né? E aí a questão é que agora todos precisamos ser futuristas. Não dá para ser, a gente fala que não dá para ser analfabeto em futuro, porque antes o futuro demorava muito tempo para mudar e agora ele muda muito rápido, muito mesmo. Então as decisões tomadas no presente impactam em pouco tempo e numa escala nunca antes vista. E aí, para ter lentes de futurista, a gente precisa o quê? Começar sabendo que existem 3 tipos de futuro. O primeiro
é aquele que normalmente as pessoas imaginam quando elas pensam no trabalho de um futurista, que é o mais ligado a cenários ou a tendências, que é você ver o que é provável que aconteça. O provável normalmente coloca a gente numa postura um pouco reativa. Então, se tal coisa é provável que aconteça, eu reajo dizendo não quero isso. E normalmente também o provável coloca a gente numa postura pessimista. Eu fui para o outro lado, dos futuros desejáveis. Os grandes, por exemplo, o Ryan Miller, que formulou esses três, ele estava na Unesco, e ele e muita gente não fala em futuro desejável, mas em futuro... Ai, agora me esqueci qual é o nome. Já acabou. Saudável? Não, não é. É o... Enfim, não é o mais... Preferível. Futuro, não estava lembrando da tradução. Preferível. E só que eu vejo que a palavra desejável, ela é muito importante, porque a gente, como bom brasileiro, sabe que a gente se mobiliza em função de desejo. E essa premissa eu fui comprovando com o tempo, trabalhando. É por conta do desejo de um futuro que a gente se faz carnaval, que a gente se junta no futebol, que a gente se junta nas religiões, no que for. Então, o segundo tipo de futuro é o que é que a gente deseja. Porque o que a gente deseja, a gente vai atrás. E é criativo. E também pensar o desejável dá vontade. Porque pensar o provável, você fala... vai dar trabalho. Não é só que vai dar trabalho. Ai. E pensar no mundo de desgraça. Enquanto que você diz, o que você deseja? Você fala, divertido, interessante. E quando a gente pergunta para as pessoas o que elas desejam, a gente se sente humanidade. Porque a gente vê que mesmo as pessoas que a gente acha que são muito diferentes e que a gente podia até ter um pé atrás, de repente a gente quer o mesmo futuro. A gente é uno nesse futuro. A partir desses futuros desejáveis, a gente pode ver o que é possível. E o possível vai ter uma intersecção do provável com o desejável. E aí a gente se põe em ação. Então são esses três: desejável, provável e possível. E aí eu proponho até uma brincadeira, podemos? Para você que está nos assistindo aí. Vou convidar você para levantar uma mão, por exemplo, estou levantando aqui a minha direita, e imaginar o que você acha que é o futuro provável. Aí você pega a outra mão e vê qual é o futuro desejável. Se o provável for igual ao desejável, você junta as mãos. Se o provável for diferente, você separa. Eu faço isso em todas as palestras que eu dou, às vezes, com milhares de pessoas. E, raramente, praticamente ninguém acha que o provável é igual ao desejável. O que prova que, na verdade, a gente poderia fazer o desejável. Se todo mundo quer, ele é provável, certo? Só que a gente não sabe que a gente quer os mesmos futuros. E a gente não sabe que eles são possíveis, por isso a gente não começa. Essa é a minha principal conclusão, depois de 25 anos futuristas, é que a gente não cria o futuro porque a gente acha que não é possível, então a gente nem tenta. Isso já é uma questão de comunicação, Lala? De falta? É uma questão de um conjunto de coisas. É uma questão de falta de treinamento para isso, de falta de repertório, porque o cérebro precisa de repertório. A gente, antes de iniciar aqui, oficialmente, a gravação, estava conversando sobre o papel da arte, né? Um dos papéis da arte e da criatividade é que o cérebro, neurociência demonstra isso cada vez mais, ele opera combinando informações pré-existentes. O que a leitura da realidade e também do futuro é uma combinação de elementos disponíveis anteriormente. É como se fosse um Lego, digamos assim, combinando pecinhas que você já tem. Se não há novas pecinhas, como é que a gente vai imaginar novos mundos? E como é que a gente pode imaginar novos mundos? Criando com a arte. A arte sempre foi a grande criadora dos mundos que ainda não existem.
Então, é fundamental, 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 fundamental que a arte tenha um papel de inspiração, de engajamento, de mobilização. A gente está num momento em que há muito, eu diria quase demais, de uma arte denúncia, sabe? Que não engaja. Ou tem uma coisa muito entretenimento, muito superficial, muito realmente muito rasa, ou as coisas são muito sérias e denúncia e sofrimento e tal, aí todo mundo sai correndo. Então, a minha próxima etapa de trabalho, inclusive, se alguém quiser saber mais, me conta, eu quero trabalhar com experiências imersivas que sejam capazes de trabalhar com isso em mais profundidade. Vou voltar para a arte, porque eu venho da arte, né? Antes, até os anos 90, por aí, eu era principalmente da arte. E aí vou voltar para ela, porque a questão da narrativa, de como a gente mostra que é possível. Eu estou sempre pronta a ser presidenta do mundo, porque a gente fala, a gente critica, mas se alguém dissesse, tá bom, tá criticando, então tá, o que você faria? Eu estou sempre pronta a responder. E a primeira coisa que eu faria como presidenta do mundo seria campanhas de comunicação, que foi a tua pergunta. Comunicando que a gente já tem solução, comunicando que é possível, etc. Olá, você trouxe uma coisa aqui que eu juro que eu pensei antes, assim, eu falei, será que a Lala já pensou em ser presidente? Eu vou falar do Brasil, né? Porque o meu voto era seu. Já resvalou por aí, Lala? Não. Só em ficção pode ser. Quando eu fiz o Desejável Mundo Novo, que é um livro de 2012, foi feito para... Aquele ano teve a Rio+20, né? Então foi feito para inspirar lideranças. E ele é uma ficção baseada nos futuros que eu ouvi pelo mundo afora com o movimento Crie Futuros, esse movimento que eu ganhei um prêmio em 2008, e aí avançou para alguns países. Então, combinando esses futuros com a minha habilidade de advisor, né, de assessora do que a gente precisaria fazer, aí eu reinventei o mundo. Ali eu fui presidenta do mundo. Eu redesenhei tudo, redesenhei a educação, redesenhei as formas de governar e tal. Na verdade, fazendo provocações. É um livro que, inclusive, é adotado por um movimento muito bacana. Sugiro que vocês, se vocês já não falaram, que conversem, que é o Teach the Future, Ensine o Futuro, para trabalhar em escolas, a Rosa Alegria. Somos as duas primeiras futuristas, das primeiras, talvez, no Brasil, ao mesmo tempo. E ela tem esse nome maravilhoso, né? Chama Rosa Alegria. Rosa Alegria é muita coisa, maravilhoso. Fica a dica já para o ouvinte, está aqui ouvindo a gente se informar sobre Teach the Future, que é um movimento internacional para que isso chegue nas escolas. E o Desejável Mundo Novo, é o nome desse livro, ele é um dos materiais. Mas eu acho que eu não tenho competência política, eu posso inspirar, e espero inspirar, sempre ficar por trás, fomentando. Aliás, você sabia que na Finlândia, há 30 anos, o Centro de Estudos do Futuro da Finlândia é um dos mais potentes. E há 30 anos, por lei, o governo finlandês, antes da tomada de decisão de coisas muito estratégicas, tem que consultar futuristas. Olha só. Para não criar coisas que possam ser obsoletas e para ter o olhar especializado do técnico. Não é fenomenal? Fenomenal. Você faz isso, né, Lala? Você dá esse advisor, Sim. Né? Sim. Foi isso que eu fui durante muito tempo, até parar para poder estruturar um corpo de conhecimento a partir das décadas de prática que eu tinha antes para preparar pessoas. E aí fazer cursos. Aliás, estou relançando meus cursos. Faz desde, nem lembro quando, que eu não oferto. E agora eu vou começar de novo, porque precisamos todos ampliar a percepção, ampliar o repertório, ter lentes para compreender o que está acontecendo
para tomar melhores decisões. Então, vou botar, já está, aliás, à venda, um curso que antes eu só usava quando eu trabalhava com corporações, instituições, eu usava os executivos com quem eu trabalhava, e agora vou disponibilizar, ele chama Essential Flux 4D, porque é como se fossem 9 TEDs, o essencial que a gente precisa saber sobre o futuro, novas economias, novos modelos organizacionais e tal. Mas sim, eu assessoro, meu principal trabalho é esse. É um presente aí para quem está nos ouvindo, aí Lala voltando a oferecer os cursos dela. Nossa, eu lembro que eu tive a oportunidade, Lala, de participar com você de uma vivência, né, presencial lá na Unipaz Brasília, sim, da fluxonomia 4D, e ali no sinestésico, na presença, assim, nossa, é incrível o quanto você vê a fluxonomia acontecer, né? Ali, sim. Assim, Você teve essa sensação, Vivi, de que é como se fosse uma ampliação de percepção? Total, é como se fossem lentes que você começa a perceber melhor, com mais clareza e tal? Porque é isso que é o meu objetivo. Eu saí encantada, saí querendo, juro, apresentar a fluxonomia para o planeta, porque depois que a gente passa, Lala, pela sua partilha, exatamente, acho que é uma ampliação de visão de mundo e o quanto isso enriquece no sentido de ver que a gente tem essa visão limitada de recurso e já logo pensa em financeiro monetário, quando, na verdade, os recursos disponíveis, eu acho que isso é dos principais olhares assim, que você traz, né? São muito, muito além do financeiro e que eu acho que a falta de conhecimento faz com que, como você bem falou lá, né? Falta de conhecimento mesmo faz a gente não trazer fluxo para esses recursos, né, sociais. Você sabe que tem muito a ver com o trabalho de vocês. Um dos desafios, eles não são só de conhecimento, eles são cognitivos. O que quer dizer? A pessoa pode até ser exposta à informação, mas falta elementos para compreender isso. Por exemplo, essa questão que você estava falando, de que recurso não é só moeda, que é uma das bases do meu trabalho, porque eu sempre trabalhei em contexto de pobreza. Nos anos que eu fiquei na ONU, 2004 a 2013, era 4 continentes, como você falou, mas sempre situação de pobreza. Ásia, África, América Latina. E mesmo na Europa, não era em lugares ricos. E sempre tem a ideia de que falta. A gente tem uma sensação de escassez. E, às vezes, realmente vive a escassez com abundância de recursos que não é moeda que poderiam ser circulados. E eu já tive muitas experiências de tentar passar isso para quem tem abundância de recursos e as pessoas não conseguem compreender. Eu já ouvi várias vezes. Mas, Lala, para que tanta complicação? Usa dinheiro. O dinheiro foi criado para isso. Aí fala, mas e quando não tem? Eu pergunto. Aí as pessoas dizem, ganha. Como se sempre fosse possível ganhar dinheiro, e não é? E aí eu pergunto, falo, você alguma vez na vida teve a experiência de não ter dinheiro? Não. Então, quando uma coisa não está no campo da nossa experiência, é muito difícil compreendê-la. E, por exemplo, esse ponto que você trouxe, recentemente eu tive o privilégio de estar com o ex-senador e atual deputado Eduardo Suplicy, que tem essa causa há 40 anos e que agora é super tema, que é da renda básica. E agora, com toda a questão da inteligência artificial, de automação, isso vai ser mais de desafios climáticos, etc. Isso vai ser provavelmente necessário, vai precisar a renda básica. E o acesso a esses recursos poderia ser uma solução extraordinária, porque você não precisa dar o dinheiro, você cria a plataforma, é nisso que eu estou trabalhando há um bom tempo, para que se possa acessar esses recursos. Mas essa plataforma ainda não existe, porque quem é do universo de investimento, de startup, etc., não consegue compreender, como eles lidam com muito dinheiro, moeda, eles normalmente não conseguem compreender a existência de recursos que não é moeda, cognitivamente.
Que entraria o high touch, né? Já que, assim, eu acho que o high touch aqui tem a ver, né? Porque quando a minha experiência, quando eu passei com você lá, é uma coisa que eu sinto até no corpo, sinestésica, eu acho que tem isso, né? E que isso faz diferença, acho que é para ampliar o recipiente, né? Porque se traz essa pessoa que nunca faltou dinheiro, às vezes falta um espaço interno, humano mesmo, né? Falta sentir, ela precisa sentir isso, ela tem que sentir. Hoje eu dei uma oficina super legal, ontem e hoje, para pessoas do Ministério Público do Paraná, que super interessante, porque imagina que órgão tão importante, né? E eles estavam falando da importância de gestores de alto nível de gestão terem mais contato com a base da sociedade para saber como é. E eu lembrei uma ocasião em que eu estava num encontro de altíssimo escalão, de gente de muito poder econômico e político, umas 30 pessoas. Um era candidato a prefeito, era todo mundo de altíssimo nível de tomada de decisão. E todo mundo falando sobre os destinos, né? Daí eu falei, desculpa, uma pergunta aqui. Quem dos senhores já usou algum equipamento público? Já esteve? Já usou? E ninguém esteve, que dirá usar. Que loucura. Então, é isso, é essa coisa dos sentidos, tanto que é uma das máximas da fluxonomia, é só o que é sentido faz sentido, essa coisa que você falou do high touch. Sentar em contato. E esse é um dos grandes desafios de quem trabalha com design de novas possibilidades, novas estruturas, etc., é que não basta a informação. Você precisa criar contextos para que faça sentido, para que entre no campo cognitivo. É muito maluco isso. E aí vem a arte, vem os jogos, vem a experiência, vem o corpo, vem outras formas de trabalhar com isso, os encontros, tem que estar em contato. Se não passa pelos sentidos, se passa só pela cabeça, não, em educação se fala, né? Não significa, não é traduzido em informação. E esse é um desafio. E assim, o grande, acho que equilíbrio, assim, visando, né, transição mesmo, né, como espécie. E o Roberto Crema, né, para quem não conhece, é o reitor da Unipaz, ele sempre fala muito do equilíbrio das funções psíquicas humanas, né, que é sobre balancear a razão com a emoção, com a intuição e com a sensação, né? E acho que a gente vem de uma história assim, muito racional e pouco, né, sinestésica, sentido mesmo, né, de trazer o sentir, porque para ter sentido precisa sentir, sim, né, Lala? E eu acho que acho que o Roberto é muito sensível e muito sábio nessa percepção, porque acho que essa é talvez a maior chave que a gente tem nesse momento, para a gente conseguir evoluir, e a gente precisa evoluir, porque neste momento nós estamos lidando com brinquedos muito potentes, como nunca aconteceu antes, mais potentes do que energia nuclear, que é inteligência artificial e outras coisas. A gente precisa ter uma habilidade de compreender os ingredientes de cada uma das coisas onde a gente está e equilibrá-los. E isso começa por perceber que tudo tem uma natureza dual e que essa dualidade não é de opostos, mas sim de complementos. E a gente, historicamente, como humanidade, sempre teve de um lado ou para o outro. Por exemplo, essa coisa da razão, que a emoção que você falou, ou conhecimento transcendental e ciência, não sei o que, é sempre ou. E o ou não dá mais, porque fica assim, tem o lado de cá e o lado de lá, e fica brigando, e um querendo derrubar o outro, e agora é a hora disso aqui, ó. É a hora de ir para um terceiro ponto, não dá para continuar em oposição, porque isso não chega a lugar nenhum, a gente precisa ir para um terceiro ponto, que é um ponto de integrar e transcender os elementos. Isso quer dizer o quê? É perceber que tudo aquilo que a gente percebe como oposto pode, na verdade, ser um complemento.
E aí, na busca de entender isso, durante a pandemia, isso era uma questão muito forte. A pandemia deu tempo de pensar um bocado, né? E eu conheci o trabalho de um historiador chamado Niall Ferguson, um irlandês, macro-historiador. Ele fez um livro chamado A Torre e a Praça. E esse conceito da torre e da praça, se você quiser eu posso falar mais, serviu como uma metáfora muito boa para essas duas dinâmicas do fazer que precisam se integrar e se complementar. É super bem-vindo, sim. Você me falou, né? Eu tive lendo um pouco antes da gente conversar aqui, e a gente fala na psicologia transpessoal, Lala, você falou do terceiro, né? A gente fala de um terceiro incluído, né? Isso. E o Roberto também tem esse livro do Poder do Encontro, né? Que realmente não é mais sobre ou, e sim sobre integração, né? Até porque eu acho que, né, você vai trazer isso, e o próprio A Torre e a Praça, elas já são um conceito de, podemos dizer, né, yin yang, masculino e feminino, e eu acho que a grande cura do nosso planetinha está muito na integração do masculino e do feminino. Sim. Dentro, né, de cada um de nós, e começa por aí. Mas fala assim mais para a gente dessa essa noção do terço incluso é exatamente isso. O que interessa é isso. Sistemas complexos, você sempre precisa pensar qual é o terceiro elemento que emerge a partir da relação dos dois. Mas A Torre e a Praça, ele começou a estudar depois do Brexit, né? Como ele é irlandês, ele falou: o que aconteceu aqui? Como é que de repente saímos da União Europeia? Opa, como foi que isso aconteceu? E começou a ver o quanto tinha contribuído para isso a manipulação pelas redes sociais. E como a gente viu depois acontecer, e vamos ver mais ainda, acontecer com eleições, etc. E aí ele foi estudar ao longo da história como é que o poder da rede versus, então ele falou, o poder da rede e o poder do poder centralizado. E para dar um nome a isso, ele chamou um de torre e um de praça. Eu gostei muito dos nomes e continuei brincando com isso. E peguei o nome, porque o nome é muito óbvio. Porque se você pensa, por exemplo, a torre e a praça, como assim? A praça, ela é horizontal. Então, a rede, por exemplo, a internet é horizontal. A torre, a praça, todo mundo está perto. As pessoas se veem, se percebem, se sentem. A torre, ela é única. E ela é vertical e não horizontal, e cabe pouca gente na torre. Não cabe a praça inteira na torre. E subir na torre é difícil também. Por exemplo, você precisa muito conhecimento ou experiência acumulada, etc. Lá do alto da torre, não dá para entender o que está acontecendo com as pessoas. Você está vendo as pessoas pequenininhas lá embaixo. Porém, lá do alto da torre, você está vendo longe. Então, você vê o futuro melhor, eventualmente você pode estar vendo algo chegar que a praça não percebe. E aí, o que em geral acontece? Briga. A praça diz para a torre: você não entende nada de pessoas, você não considera a diversidade, você é muito rígido. A gente aqui é dinâmico, a gente muda de forma o tempo inteiro, a gente se junta, se separa, e você aí sempre fixo no mesmo lugar. Sim, a torre está lá. Mas ela tem uma função ao estar lá, porque ela tem uma permanência, uma é mais conservadora, uma é mais inovadora. E eu comecei a criar tabelinhas. Então, a praça, ela é horizontal distribuída, a torre é vertical, centralizada. A praça é super resiliente. Você não derruba uma praça, mas você derruba uma torre. A praça é resiliente porque ela trabalha a partir de comunidade. A torre não é resiliente, mas é eficiente. Ela existe para ser eficiente, e ela é eficiente porque trabalha a partir de tecnologias. A praça, comunidade construída a partir de relações. A torre é eficiente por causa de tecnologia usando dados. A praça é resiliente porque ela é diversa.
A torre é eficiente porque ela cria padrões e ela monitora esses padrões. A praça é super criativa, ela é inovadora. A torre conserva as coisas ao longo do tempo porque ela consegue conservar, que também é legal. É um verbo que acabou virando palavrão, mas tem que conservar coisas, veja a natureza, né? Nossa, você é conservador, virou xingamento. Assim como agora é xingamento ser liberal. Há algumas coisas para conservar, outras não. Há alguma escala de ser liberal, quando é demais, e, por exemplo, nega o Estado, não, enfim. Mas cada uma tem uma função. A praça cuida do micro, das relações das famílias, das tribos, dos pequenos grupos. A torre cuida do macro. Então, por exemplo, num país, a torre é o Estado. E o Estado, você não tem uma comunidade de um lugar, a praça, ela pode cuidar das ruas do bairro, mas ela não é capaz de criar o sistema viário de uma cidade. Você pode cuidar, ajudar a saúde do teu vizinho, mas você não consegue criar um sistema de saúde. Então, as torres servem para criar sistemas que atendem ao coletivo. E a praça, para compreender os grupos humanos, como é que isso pode ser as relações. E aí, o que acontece? Se isso fosse uma tabela, a gente olharia e veria que não há como prescindir de nenhuma das duas. Que as duas são necessárias, que não pode ficar, como tem acontecido nos últimos milhares de anos, uma briga entre eles, mas precisa ter um complemento, um yin e yang, e cada um sabendo. Então, a torre diz, praça, eu realmente não entendo as pessoas, porque eu vejo de longe, eu não compreendo diversidade, me conta o que cada pessoa precisa. E a praça dizer, torre, eu realmente não vejo lá longe como você, não sou capaz de ter padrões suficientes para cuidar do macro e do coletivo. Porque nessa praça e nessa torre a gente pode também entender um pouco os partidos políticos, são um mais praça, um mais torre, as ideologias, as formas de gestão, os objetos de estudo, etc. Então, o lance é como é que integra e reconhece os dois, em vez de ficar brigando, dizendo o meu é mais importante. Quando a gente começa a olhar, né, assim, olhando um e outro, começa a ficar quase óbvio a importância deles caminharem juntos, né? Da complementariedade mesmo. Sim. Aí que você tem trazido. Porque seria como dizer, o que é melhor, dia ou noite? Os dois são importantes. Verão ou inverno? Como é se não tivesse? É justamente a dinâmica de uma coisa ou outra. Qual perna é mais importante? A minha perna direita ou a minha perna esquerda? É bem importante. E aí, acho válido a gente trazer, né, Lala? Porque a gente está falando aqui da complementariedade, né, como um sentido, e você tem trazido agora a importância, né? A gente falou do sentir, e você tem trazido esse olhar dos novos, que não são novos, né? Mas trazendo à luz esses 7 sentidos, né? Você bem falou aqui no começo da importância de sermos todos futurólogos, e acho que esses 7 sentidos que você está frisando agora ultimamente, acho válido a gente dar uma pincelada aqui. Sim, assim, né? Porque estão legal. Né? E a complementariedade é um deles, mas tem um lá que eu me apaixonei, mas daqui a pouco eu falo, vou deixar você trazer para a gente o conceito e depois eu falo. Essa ideia do sentido, você sabe que eu estudei biologia, eu nunca pratiquei, não acabei, mas sempre estudei biologia. Comecei na USP, mas não segui, mas nunca parei de estudar nem biologia, nem história. E na biologia, o que a gente sabe é que existe um mecanismo de retroalimentação. Então, a função cria a forma e a forma cria a função. O que quer dizer isso?
a gente enxerga porque tem olho, e o ato de enxergar aprimora e desenvolve novas funcionalidades no olho físico. Então, a prática vai criando os órgãos e os sentidos, digamos. E eu comecei a pensar quais sentidos, além dos 5 ou 6, se a gente incluir a intuição, a gente precisaria ter. E comecei a brincar também de quais competências poderiam ajudar a desenvolver esses sentidos. Então, o primeiro dos sentidos, quem quiser saber mais, aliás, voltando, vou pedir aqui para vocês mais de uma vez botarem de repente o meu Linktree, porque lá tem como ter acesso a curso, a livro, como se inscrever para fazer parte da comunidade Crie Futuros, que a gente se encontra sempre que dá. O ideal é mensalmente, nem sempre eu consigo, para criar futuros. E eu estou trabalhando agora esses sentidos. Se você quiser ver, entra no YouTube, no meu canal, que é meu nome, Lala Denzelin, e lá tem uma playlist dos sentidos. Tá muito boa. E os sentidos são, o primeiro deles é o sentido da corresponsabilidade criadora. O que quer dizer isso? É o fato que a gente não é vítima do mundo, a gente é também vítima do mundo, não há como negar, mas a gente é também criador. A gente cria o mundo quando a gente escolhe a lente que a gente vê. Se, por exemplo, eu só vejo notícias de crime, eu estou escolhendo em que mundo eu estou sendo uma coautora da minha realidade. Frequência, né, Lala? Também. Uhum. E as palavras, elas criam. Tem uma amiga, a Graça Cabral, que sempre diz, ela é da moda, e ela diz que a gente cresce ouvindo: menino, não faz arte, não inventa moda. Verdade, não inventa moda. Não inventa moda. Não faz arte. Moda. E a humanidade não tem jeito. Quantas coisas a gente determina com a nossa fala, com a nossa lente, com a nossa... Né, o crédito, crer e criar tem a mesma origem. E dar crédito é em função de crença. Então, o primeiro é da responsabilidade co-criadora. E eu também, às vezes, fico pensando se as minhas células... Isso era uma encarnação que eu tinha, continuo tendo, mas que eu tinha desde muito pequenininha, acho que com uns 3 anos. Eu ficava pensando se a célula do meu cotovelo, eu cismei com o cotovelo, sabia quem que era a Lala, onde está a Lala, o que é o planeta Terra e tal. E provavelmente não, mas eu, como Lala, sou responsável também pelo meu cotovelo, e de tentar informar a minha célula: olha, célula, você faz parte de um corpão. E nesse sentido, quando eu faço uma escolha, eu estou criando uma realidade para todos que me habitam. Todas as células e as minhas bactérias e todo esse meu microbioma, eu que estou criando essa realidade. Você já viu falar que a sigla CEO é as células estão ouvindo? Pois. Se elas estão ouvindo, o que a gente está dizendo? E, meu Deus, cada coisa que a gente diz. Né? Exatamente. A gente diz a célula do cotovelo. Nossa, eu estou morta. Estou morta de cansaço. Aí as células olham e falam: gente, informação, né? É uma informação. Pois é. Se elas estão ouvindo, puxa vida, é bom a gente cuidar. Não sei se estão, mas se estiverem, de toda maneira vale cuidar. Vale. O segundo dos sentidos é... será que eu vou lembrar todos? Eu tenho aqui. Você está com eles aí? Sim. Ser parte e ser... o sentido justamente ainda tem a ver com a célula do cotovelo. É o sentido de ser parte de todo, que é esse de saber que a gente faz parte de corpos maiores. Sabe que ecologia surge quando começam os primeiros voos, a primeira coisa de astronautas, que a gente começa a estar fora da Terra e ver a Terra. Então, de repente, todo mundo falou: olha só, nós todos estamos aí nessa bolinha. E todos no mesmo barco. A pandemia mostrou para a gente como somos interdependentes, mas a gente não se acha parte do organismo da nossa família, da instituição onde a gente está, seja lá qual for, da cidade, do país, do planeta. A gente diz, por exemplo, é uma expressão muito curiosa: a minha vida. Não é a minha vida.
metade. Digamos, uma parte, como tudo tem dois lados, por um lado é a sua vida, por outro lado, não é a sua vida, porque nenhuma vida existe sem a outra. Não existe a minha vida isolada das outras vidas. Não é louco de pensar isso? Maravilhoso. Nada que existe no planeta, nada existe sem outra vida. Então, nada pode declarar a minha vida e eu faço dela o que eu quiser e eu sou independente. Isso não existe. A gente pode fazer o que quiser, sim, porém nós estamos interdependentes. Então, de novo, essa dualidade. Então, fora que isso gera já o sentimento de pertencimento, né, Lala? E pertencer traz felicidade, simples assim, não é? Sim. Então, eu, presidenta do mundo, eu ia desenvolver esse aí total, porque, por exemplo, para todas as questões de desigualdade, de renda, de crescimento global, se você sabe, você vai deixar de alimentar o dedão do seu pé? Dizer, não, pé, eu não gosto de pé. Então, a nutrição, o sangue não vai chegar aí, pé. O pé vai gangrenar e é o seu pé. Mas a gente deixa áreas das cidades ou do planeta desnutridas, gangrenando. Enfim, sem circulação. Então, esse é um sentido. O terceiro... E apodrece, né? E apodrece. Apodrece. E é tudo o mesmo corpo. Eu adoraria que agora a gente pode um pouco mais, porque a gente vê em tempo real as guerras, as coisas. Quando tem um terremoto, você olha e fala, a gente começa a sentir mais. Mas como essa sensação também é um pouco dolorosa, a gente às vezes evita. E sabe o que eu acho interessante? Que a inteligência artificial, o lado bom dela, porque como tudo mais, ela pode ter um muito bom e outro muito mal, o lado bom dela é poder ser um pouco um cérebro que percebe o todo e conta para a gente. Porque a gente não é capaz de sentir o planeta inteiro, de saber o que está acontecendo. Quem está morrendo de fome? A inteligência artificial consegue. Como está sendo feita a distribuição da água, como, enfim, todos os fluxos, a inteligência artificial consegue contar para a gente, para que a gente compreenda esse corpão do planeta. Tomara que ela se transforme num cérebro que nos informe para a gente fazer melhores escolhas. Sim. O que eu ia falar é que a ecopsicologia, que é um dos episódios aqui, o ouvinte que tiver curiosidade pode voltar aqui, eu falei com o Marco Aurélio Bilibil, maravilhoso, que ele sempre traz, Lala, assim, que quando a gente, por exemplo, você falou aqui, né, de guerras, enfim, quando nós humanos, quando a gente vê uma cena, sei lá, de queimada na floresta, em algum lugar isso entristece na nossa alma, ou seja, e o Pierre sempre fala muito dessa ilusão da separatividade, quando você vem e fala assim, a minha vida é a ilusão de eu me sentir separado do outro, e é onde começa toda a destruição, né? E nesse olhar, assim, do ser natureza, quanto, né, você fala assim, você é uma futurologa que estudou a biologia, e agora você falando que estudou a biologia me faz entender a importância, né, quando você traz o olhar da célula, né, do átomo, assim, que vai se desenvolvendo até o organismo, o quão importante essa visão da gente ampliar nossa visão para ser o nosso ser organismo e não ser célula, né? Ser os dois, né? Porque a gente é indivíduo, a gente ser a parte único, e ser o todo. A gente tem a nossa vida, a gente tem livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a gente faz parte de um organismo, a gente é interdependente. Então, a gente precisa atender a essas duas naturezas. Não dá para atender só uma ou só outra. De novo, é uma questão de ou a e. Sim. Mas a gente não foi ensinado a gente não está no campo de cognição, de novo a coisa da percepção, a gente se sentir organismo, se perceber organismo. Isso vai desde pequenas coisas, sei lá, separa em fila dupla, se a gente se sentisse organismo, você ia estar enxergando a cidadinha e todas as ruas atrás de você, o outro não sei o quê, tudo entupido, aquela ambulância que ia chegar no hospital não chegou,
a pessoa que estava lá dentro morreu do coração porque você parou em fila dupla, mas você não sabe que isso aconteceu. Essa visão, esse zoom out, né? Quando você fala nesse sentido mesmo assim, de para em fila dupla e a pessoa acaba morrendo dentro da ambulância porque você parou em fila dupla. Essa ampliação, né, da visão de mundo, esse zoom out da torre, faz com que a praça também, integrar isso na praça, pode ajudar a consciência mesmo, né? Essa corresponsabilidade aí do primeiro sentido, né? Sim. E aí a praça, se percebendo, ela consegue contar para a torre. Torre, nós estamos sentindo isso, então, de novo. Isso. Né? É como as células e o cérebro. O cérebro informa todas as células e todas as células informam o cérebro. A célula do cotovelo. Sim. Com certeza. Aí, sabe o que eu fico pensando, às vezes, quando a gente tira a cutícula, por exemplo. Vou tirar a cutícula. Do ponto de vista da célula, atrocidade, lá vem aquele alicate. Imagina, né? E ela está dizendo, grande Deus do alicate, não nos elimine aqui. Enfim, mas vamos em frente, Lala. O terceiro sentido da relevância. Uau, que importante! A relevância é saber o que importa, que é uma coisa que em tempos de digital é tão importante, porque na real a gente nunca teve tanto tempo disponível como agora, por exemplo. Nunca teve. Antes a gente tinha que plantar para poder comer, construir para conseguir morar. Era tudo extremamente mais difícil. Mas a gente faz um uso muito pouco inteligente, relevante do nosso tempo. Então, essa noção de tudo bem, quanto tempo eu vou dedicar a cada coisa, o que realmente importa? Ou você vê uma notícia e você fala, será? Ou você tem que escolher votar entre tal pessoa ou aquela. Como é que você sabe quem que é relevante? Ou você tem que escolher o que você vai fazer com o teu dinheiro, investimento de qualquer natureza. Onde você vai investir tua energia, onde você vai investir tua crença, onde você vai investir teu afeto, onde você vai investir tua fome, que tipo de comida você se alimenta. Toda essa noção do que é relevante. É muito importante ter critérios para isso. E é bonito que os sentidos vão se costurando, né? Porque relevante é aquilo que tem sentido, né? Sim, constrói, é a solução para o anterior. Somos co-criadores, o que eu faço com isso? Então, eu tenho que me sentir parte de todo. Se eu me sinto como parte de todo, então eu tenho que fazer escolhas. Então, o que é relevante? Aí, como é que eu sei o que é relevante? Bom, eu tenho que saber que tudo tem complemento. E aí vai para o da complementariedade. E assim vai indo. À medida que a gente... Não, eu ia falar agora de foi o que eu falei que eu ia falar, que eu me apaixonei, que é o quarto, que é o sentido da suficiência. Esse aí. Eu, como presidenta do mundo, ia trabalhar muito isso. Nossa. O que é suficiente? Você sabe que o Pierre, no seminário da Arte de Viver em Paz, que é um programa que foi também premiado aí na Unesco, né, como programa efetivo para a paz, ele fala muito do conceito do conforto essencial. Pois, exatamente. E é isso, não é? O que é essencial? Porque às vezes a abundância ou a escassez, às vezes é muito. Gente, isso é espetacular, Lala. Eu me apaixonei pela suficiência. Sim. O suficiente, acho que é uma coisa muito importante. Você sabe que eu tenho 65, né? E acho que dos grandes aprendizados que eu tive, um foi essa questão do complemento mesmo, de passar a realmente ver que tudo tem dois lados e que os lados se complementam mais do que se opõem. E tudo aquilo que me causa estranhamento, eu olhar e dizer... O que tem aqui que eu não estou vendo e por isso é o que me causa estranhamento? O que tem aqui que eu não percebo e por isso me causa estranhamento, em vez de só dizer assim. E a outra coisa foi essa do suficiente, porque também super perfeccionista, né? Querendo
E esse é o lado ruim, por exemplo, de ser artista. O artista nunca está satisfeito com a criação, nunca é suficientemente bom. Sempre a gente quer ir mais além, assim como a coisa da consciência. Mas aí eu fiquei pensando, o que é o suficiente? Porque o lance não é a gente ser abundante, é a gente ser suficiente, porque a abundância nunca vai trazer satisfação. E eu pensei nisso ouvindo uma entrevista do Yuval Harari, esse historiador que eu acho brilhante, e ele dizendo que se pudesse acontecer uma conversa entre alguém que viesse do ano 1000 com alguém de hoje, para essa pessoa do ano 1000, nós somos mais deuses do que qualquer tipo de divindade que ela poderia imaginar. A gente anda pelos ares, a gente se relaciona numas telinhas, numas coisas, assim. A gente abre um treco branco e grande que é frio por dentro em qualquer época e tem tudo lá dentro, independente de se é verão, primavera, não sei o quê, inclusive coisas que não nascem onde você está. Comida, quando a gente vê os quadros da Idade Média, até do Renascimento, dos banquetes reais, eles eram muito pequenos. Era a abundância que a gente tem hoje, nenhum rei imaginava. Então, ele ia olhar e dizer, esses caras são os mais felizes do mundo, eles são deuses. Mas, se a gente fosse conversar, não seria bem isso. E dizer, e aí, como está a vida? Está muito dura, muito dura. A vida está muito difícil, não tenho tempo, não tenho... E se não mudar essa percepção, por isso que a gente está falando de sentidos, é uma percepção, é uma lente, por isso que eu torno a dizer que o meu trabalho é um trabalho de desenvolver a lente para mudar as coisas. Se não mudar essa lente, daqui a 1000 anos nós vamos estar na mesma. E vamos estar pensando, estou exausta de ter que me desmaterializar de uma galáxia para outra, e quando acaba o teletransporte, dá aquele cansaço. Ou exaustão, ter que meditar com tanta profundidade para que a comida se materialize, ou sei lá. Então, é urgente, e principalmente as gerações mais jovens, que cresceram durante os melhores momentos que a história da humanidade já viveu, elas são super insatisfeitas. E eu vejo em locais de trabalho, por exemplo, quando você diz, isso aqui não está bom, vamos refazer? Drama, ambiente tóxico, assédio moral, não sei o quê, tudo, relações. A primeira coisa que dá assim, ninguém se relaciona mais. Nunca estivemos tão pouco juntos, acho que poucos períodos da história a gente está tão pouco junto em relações amorosas. E uma boa parte disso é porque nunca é suficiente, nunca é bom o suficiente. Então a gente vai para outra, para outro trabalho, para outra relação, para outro sonho, para outro whatever. Então essa coisa do suficiente, isso aqui é bom o suficiente, é muito importante. Se não também, galera, quando você chega com quase 66 aqui, você fala, meu Deus, o que aconteceu na vida? O que resultou? Para onde eu vou? O que a gente está fazendo? E dá uma agonia. Então, você diz assim, realizei tudo o que eu queria? Não. Consegui tudo, não sei o que? Não. Você começa a ver, não fiz, não consegui, não. Mas olha na outra mão e diz, suficiente isso, suficiente aquilo, suficiente. E esse conceito da suficiência está extremamente ligado ao consumo, né, Lala? Que é um temaço também para essa visão de futuro, assim. Então, e quando, fazendo esse paralelo com o conceito da arte de viver em paz, que é o conforto essencial, nossa, é incrível a gente se dar conta do que é. Não precisa de mais, tá bom, sim. E isso acho que traz uma palavra que vem, é equilíbrio, né? Sim. Nessa busca. Enfim, vamos lá. Então, o quinto sentido, Lala, é a complementariedade, que a gente já falou. Que a gente já falou bastante, sim. Né? O sexto é o valor em 4D. Esse é muito importante também, porque a suficiência tem a ver com a percepção de valor. Se só tem valor o que é moeda, se só tem valor o que é quantidade, a gente, então, nunca acha que há suficiente.
E todos os estudos de felicidade mostram que felicidade é um conjunto de plenitudes, digamos, em mais de uma dimensão. E tem uma palavra que é linda, que é apreciação. Apreciação é dar o preço também. É, né? Apreciação, dar o preço, dar o valor. Não é interessante? Eu fiquei pensando, o prefixo A, será que ele tira alguma coisa dessa coisa de dar preço? Eu fiquei pensando nisso. Apreciar, porque apreciação... Vamos verificar, mas eu acho que a apreciação tem a ver com... Não sei, vamos conferir. Mas, de toda maneira, a gente não tem a capacidade de perceber o valor das coisas. O valor, normalmente, nos é dado. O valor disto é tal. O seu valor é se você é um PhD em não sei o quê. E a gente, ou o valor, a gente não tem treinamento para ver valor. E aí a gente, na fluxonomia, criou essa bússola, né, que você falou, essa lente, de enxergar 4 dimensões que vêm pela combinação de 2 coordenadas. O tangível, que é mais óbvio, o que é material, e o intangível, que é mais difícil. No tangível, a gente tem o valor das coisas físicas, que a gente chama de dimensão ambiental, e o valor do que é o financeiro, digamos, as moedas, o tempo. E no intangível a gente tem o valor do que é cultural, daquilo que a gente tem dentro, valores humanos, os desejos, as ideias, o conhecimento, a criatividade, e a outra a arte, e a pontinha ali que é o social, as relações, as formas como a gente se organiza, a comunicação, tudo aquilo que regula e organiza o coletivo. E se a gente olha isso, e no centro disso, o que está? O futuro comum, porque tudo isso tem que estar contribuindo para que a vida continue e continue evoluindo, preferentemente. Então, esse valor nas 4D é o que eu faço, que recurso eu tenho. Eu posso não ter dinheiro, mas, por exemplo, não existe... A gente tem tempo. No pior das hipóteses, a gente tem tempo. Então, por exemplo, naquela plataforma que eu estava te falando que eu gostaria de fazer, ainda não apareceu parceiro de investimento, mas seguimos tentando, você poderia investir o teu tempo. Então, digamos que eu sou um dos nem, né? Que são milhões no Brasil, nem estuda, nem trabalha. Como eu não estudo, eu não estou acreditado. Então, ninguém vai me querer, porque eu não tenho diploma, não sabe da minha reputação e tal. Como eu não tenho isso, eu não trabalho. Como eu não trabalho, eu não tenho reputação e pronto. É nem. Só que você tem tempo. Então, digamos que você possa contribuir com cuidar, levar velhinho no hospital, regar a horta comunitária, qualquer coisa com o teu tempo. E isso vai te criando crédito. Literalmente, você pode ter crédito, uma pontuação que você pode acessar outros bens, e isso vai também criar uma reputação. Então, por exemplo, esse aqui levou várias vezes, ele fez várias coisas com velhinhos, então ele ele é confiável, ele tem jeito para isso e tal. Isso tem a ver com valor nas 4D. Depois, já imaginou que legal você poder pagar imposto com as laranjas que você tem no sítio, que possam ser usadas para merenda escolar de algum lugar? Está usando um recurso ambiental, as laranjas. Ou emprestando o teu carro, o teu caminhãozinho, digamos, que você tem uma picape, para uma vez por semana fazer não sei o que, isso vira crédito. Enfim, há valor nas 4D e o resultado do que a gente faz também. Você pode dizer, sou fracassada porque não tenho resultado financeiro. Mas, de repente, tem uma quantidade, você é queridíssima, tem uma quantidade de amigos imensa, ou tem um monte de conhecimento. O meu maior patrimônio, por exemplo, é cultural e social. Eu conheço muita gente, estive em muitos lugares, mas ele é, sobretudo, de experiência e de conhecimento, não é de patrimônio material. E de reputação. Apreciação podia ver uma moeda, ô Lala. Ser uma moeda não é? Quantas apreciações, ó. Sim. Porque sabe o que é bonito pensar?
né, dentro dessa visão de mundo, né, você traz essa mudança de lente, o Roberto fala, a gente muda o mundo mudando o olhar, né, a gente está inserido aí nesse contexto de depreciação, né, de ver o que o outro, né, esse lugar de julgar e tal, enfim. E quando a gente aprecia o outro, aprecia a vida, ou autoapreciação, né, a gente não só eleva o nosso... essa frequência, né, vibracional, assim mesmo, mas assim, a apreciação, ela desperta a gratidão, que desperta o amor, que desperta a compaixão. Sim, e aí a gente volta para o primeiro dos sentidos, né? Onde você passa a ser co-criador da sua realidade, porque se você agradece e tal, você é amável, você é amado. E compassivo. E compassivo, então gera um fluxo, sim? Né? Super, sim. Bem bonito. E aí você estava falando depreciação, tem a ver também com depressão, né? Depressão, se só tem depreciação, como não estar deprimido também? E essa lente, né, da gente mudar a lente, eu acho assim, eu gosto muito assim, né, eu gosto de gente, então eu gosto de conversar com a mulher do caixa do mercado, gosto do, sabe, assim, falo mesmo assim. E, gente, é tão simples e faz tanta diferença você fazer uma simples apreciação. É tão gostoso ouvir, é tão gostoso, não é? Você falar é gostoso, você receber é gostoso e é perceptível o quanto muda aquele instante, aquele encontro. Sim. Já faz uma diferença. E então, às vezes, eu acho, né? A gente sabe que na evolução a gente caminha para uma complexidade, mas essa simplicidade da consciência ali presente no aqui e agora, que você dá um sorriso para a pessoa. É impressionante como você já muda o mundo, né? Sim. Isso dá para fazer muito fácil, né? De conversar, de dizer para a caixa que está te atendendo no supermercado, nossa, que bonito é teu brinco. Isso. Que sorriso. Vai mudar o padrão dela. E que legal que você estava assobiando. Então faz tão bem quando a gente encontra alguém que está assobiando. Né? Enfim. Então, do valor em 4D já foi? A gente vai para o sétimo. Do sentido multitemporal. Uau! Esse é o sentido que retroalimenta tudo, porque é o sentido de percepção ao longo do tempo. Porque, por exemplo, se a gente... Quer ver? Vamos praticar sentido multitemporal. A gente, em geral, morre de medo do futuro. E quando pensa no futuro, tal. Agora, pensa na vida dos teus avós e bisavós e compara com a sua. E vê se é melhor ou pior, qual que tem mais possibilidades, qual que tem menos esforço físico, mais segurança, mais liberdade, não sei o quê. E a gente vai ver que... Qualidade de vida. Não, a gente ainda mais mulher, olha só, faz pouquíssimo tempo que a gente pode qualquer coisa, não podia nada. Né? Então, isso só é possível porque a gente olha em perspectiva para o passado. E aí a gente consegue olhar para o futuro de outra maneira. E hoje a gente não tem memória. E isso é muito ruim, porque não há como construir futuro sem passado. Então, tem uma coisa muito complicada agora. Eu sempre trabalhei com inovação. E a gente fala em inovação. Ai, que legal inovação. Aí outro dia eu estava ouvindo alguém falar que do efeito negativo que tem, quando a gente fala, quando há excesso, sempre o problema é o excesso de inovação disruptiva. Então, por exemplo, muitas das pessoas da área de tecnologia, que são super com a mentalidade da inovação disruptiva, elas acham que nada do que aconteceu antes faz sentido. É um pouco assim, olha, vocês não souberam resolver essa parada aqui, então nada do que veio antes nos interessa. Nós vamos criar o novo. E aí isso é muito complicado. Então a gente vê uma reinvenção de rodas o tempo inteiro. E se olha e diz, pelo amor de Deus, a gente já fez isso 500 vezes, já viu que não rola. Não. Agora nós vamos fazer isso e vai dar super certo.
e tem um não aprender com a experiência prévia. Isso é muito patológico, né? Sim, mas acontece demais. Demais. Nos universos de inovação, nos universos de tecnologia. E eu vejo que é um pouco um padrão também geracional, que tem também um certo paradoxo, porque, por um lado, há uma valorização, por exemplo, de culturas tradicionais, de culturas, né, de cultura ancestral, etc. Mas desde eu posso ouvir o cacique e o pajé, mas eu não vou ouvir a minha avó. Nem aquela pessoa mais velha que trabalha na minha empresa. Então, ninguém ouve. Isso, por exemplo, para mim, é uma das minhas aflições. Tudo que eu fiz na vida foi adquirir experiência e conhecimento. E muitas vezes você diz, eu tenho trabalho há 50 anos, ano que vem faz 50 anos. Posso te dizer o que eu aprendi vivenciando esse contexto. Não, eu preciso ter experiência por minha conta, o que você viveu é outro tempo, então não importa. Direto. Acaba trazendo esse olhar de separatividade, né? Que a gente mais uma vez. Que é onde começa toda a destruição, porque não constrói, né? Sim. Não expande, fragmenta. Sim. E deixa mais uma vez de fora a complementariedade. Então, mais uma coisa que eu faria como presidenta do mundo é que a maior parte dos projetos deveria ser intergeracional. Porque, claro, a gente mais velho tem coisas que a gente de fato não vê, de fato não tem capacidade de compreender, etc. E precisa do mais jovem e vice-versa. Então, a gente, por exemplo, já passou por momentos muito duros. A minha avó foi E minha mãe era pequenininha, mas minha avó fechou a casa e foi embora por causa da guerra. Então, minha mãe viveu isso criança, tendo que vir para o Brasil com 10 anos. Meu pai também teve que fechar a porta da casa e ir embora, fugindo da guerra. Eu vivi ditadura. Vivi você não poder andar com um livro na mão, senão você ia em cana. Minha filha não. Então, é legal poder contar como é que era. Eu ouvi da minha avó e da minha mãe como é que foi enfrentar tudo isso. Minha avó viveu a Primeira e a Segunda Guerra, a pandemia da gripe espanhola, a depressão de 29 e tal. Eu aprendi com ela, aprendi com a minha mãe como é começar tudo de novo, E a gente quer contar e também quer escutar. Me conta desse mundo que você vê, você que tem 15, 20, 30, e eu te conto do mundo difícil, que eu já vivi e já superei. Então, eu não tenho medo dele, porque eu sei que dá para superar. Eu não o nego, não fujo dele, mas eu sei que tem jeito, porque a gente já viveu enrosco e já saiu do enrosco. É o e não o ou, né? Mais Sim. Uma vez. Sim. Até porque, né, por exemplo, esses projetos, às vezes, que trazem, que tem lá as pessoas de mais idade e trazem crianças para passar o dia não sei se passar o dia, mas assim, já ouvi falar disso, que trazer criança para o ambiente de pessoas idosas, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Por exemplo, a amorosidade da criança. Fenomenal. Não é? O quanto isso pode ser até curativo mesmo, assim, é a tal da integração, a Sim. tal da complementariedade. E que importante tudo isso, e eu sempre de consciência tudo, e que bom, Lala, que bom, assim, que bom poder te ouvir, assim, estou muito feliz aqui de a gente está trocando aqui no Mutantes, fazia tempo que eu te esperava. Que bom. Viu, minha querida? Muito obrigada de todo o meu coração. Muito feliz de estar aqui. E a Unipaz toda agradece aqui, não só a sua ação, né, dentro da Unipaz, mas no mundo mesmo, assim, tenho certeza. Eu sou muito grata também a tudo de lindo que eu vivi com a Unipaz. Era um momento também que eu estava muito estudando essas coisas todas e foi um convívio extraordinário. E com a Unipaz eu fiz um trabalho que inclusive vou retomar também, eu acho, no segundo semestre, que é isso que eu comecei a fazer lá em 90, não lembro bem quando que foi, 97, 98,
mas era a partir dos 12 trabalhos do herói, e isso aplicado ao cotidiano. Eu vou retomar, porque a gente está precisando ser herói. Então, sou muito grata, pessoas incríveis, e tem inclusive uma pessoa aí próxima de vocês, ela é de Brasília e muito ligada à Unipaz, e uma grande amiga, a Ana Paula, a Maria Paula. A Maria Paula, atriz que sempre diz, o crime é organizado, mas a paz não. Então, puxa vamos nos organizar, né? Que a paz seja organizada, e vocês contribuem muito para isso, e eu espero contribuir também. Então, fica de novo o convite de meu presente, digamos, o que eu tenho para dar para o mundo é o resultado dos 50 anos de prática aqui, de novo. Espero que vocês possam acessar para mudar as lentes, os livros, curso, vídeo que está no YouTube, criar futuro junto com a gente na comunidade, etc. Sim, comunidade Crie Futuros, né? Gente, é isso, o site da Lala é maravilhoso, é o nome dela, laladerhenzelin.com.br, né? Sim, e tem em inglês também, .com. Tá, tem o Instagram dela lá, vocês conseguem o link na bio, tem acesso a tudo isso que ela está propondo aqui. E Lala, querida, para a gente encerrar aqui, eu gosto sempre de convidar o convidado, redundantemente. Você falou até da Maria Paula já esteve aqui com a gente, falando das forças de caráter, maravilhosa. Fica o convite para quem quiser ouvir a Maria Paula aqui no Mutantes. O meu convite agora, minha querida, é que você traga algo assim do seu coração, como uma inspiração, né? Visando esse futuro possível, imaginável, saudável, desejável. Assim, se você tiver que falar algo do seu coração, para todos os corações que estão aqui nos ouvindo hoje, visando a nossa parte aí, nesse todo, melhor. Você deixaria? Eu diria, conta para todo mundo que tem jeito. Conta para os adolescentes, conta para os jovens, conta para todo mundo que tem jeito. Sai da má notícia e se alimenta de soluções, porque pela primeira vez, o que a gente tem pela frente é muito difícil, sim, mas pela primeira vez na história da humanidade a gente tem conhecimento, recursos, pessoas, tempo, dá para fazer. O que falta é grande, é verdade, falta a parte cultural, da mentalidade, da gente falta se juntar para isso. Mas é possível, se a gente ampliar a nossa visão e se a gente trabalhar a nossa capacidade de se juntar. Então, o futuro desejável é possível. É possível. Viva! E a gente falou aqui e não trouxe, vamos falar que a arte ainda vai curar o mundo. Então, procure dentro do seu coração qual é a sua arte. Tudo é arte. Se a gente puser a alma na nossa ação, sim, não é, Lala? Sim. E a Lala até falou que canta. Lala? Você estava me chamando para ver se eu cantava. Ver se eu lembro. Lala cantando, gente, Teve, há uns anos atrás, teve até um bloco de carnaval que usava a música, porque eu falei, gente, como é que a gente vai comunicar isso de forma mais eficiente? E aí eu criei umas musiquinhas. Vou cantar um pedacinho de uma delas, espero lembrar. Bora. Mas fica como um recado. E diz assim, se você acha que não dá, vou te contar, dá assim. Se pergunta por que não e você vai ver que sim. Desejável mundo agora não é utopia, não. Vem, se joga, experimenta e você vai ver que é bom. Vem, 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 tudo bem, tudo bem. Desejável mundo agora, por que não, por que não? Vem, 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 veja além, veja além. Desejável mundo agora, por que não? Se não tentar, não vai rolar. Vamos nessa, vamos junto, por que não? Por que não? Pior que tá, não vai ficar. Vamos nessa, vamos junto, por que não? Por que não? Vem, 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 veja além, veja além. Desejável mundo agora, por que não? Por que não? Vem, 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 veja além, veja além. Desejável mundo agora, por que não? Viva! Olha só, tivemos uma palhinha de Lala cantando aqui no Mutantes. Olha só, isso aqui agora não é para poucos, é para muitos, que se espalhe, que é nossa conversa, que chegue a muitos corações, Lala, que realmente inspire
e nutra a esperança e a coragem da gente ir para a ação, porque somos nós os agentes da transformação, né? Assim seja. Minha querida, muito obrigada, viu, pela conversa aqui hoje. Obrigada aos ouvintes que estão com a gente até agora aqui, viu? Que seja realmente uma grande inspiração. Fica o convite para você ouvir os outros episódios aqui do Mutantes. Tem muita coisa boa, tem muita gente fazendo e acreditando na ação por esse mundo desejável que todos nós queremos viver. A Unipaz está aí na rede social, na página unipazsp.org.br, cada vez mais trazendo ferramentas, trazendo possibilidades, cursos, formações, para que sobre isso sejamos nós o agente da transformação que a gente quer ver e viver nesse mundão maravilhoso. Tem também o convite para você se associar à Unipaz. A gente tem uma associação que tem um monte de coisa boa, tem descontos nos cursos, você pode ter acesso já a alguns cursos que estão lá no nosso hub. Então fica o convite para você buscar mais informação no nosso site. E eu agradeço você estar aqui conosco e a gente se vê no próximo encontro. Viva! Um beijo no coração de todos. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.